Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5, meus irmãos. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo de número 5. Romanos capítulo 5, nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 5. Aqueles que estão acompanhando de casa, nós pedimos que estejam atentos à palavra, mas aqueles que estão em casa, porque por força maior não podem estar aqui, que Deus esteja abençoando esses irmãos, e aqueles que não vieram por causa da chuva e do frio, que Deus esteja despertando-os para que vençam, porque o inverno ainda vai começar, né? E a chuva e o frio não podem nos impedir de estar na casa do Senhor. Romanos capítulo 5, do verso 1 a 5, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Vamos orar, igreja. Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti em oração. As nossas constantes orações, ó Pai, são expressão da nossa necessidade de Ti, Pai. Nós necessitamos de Ti. Sem Ti e sem Jesus nós nada somos, nada podemos fazer. Por isso pedimos a Tua graça sobre nós. E oramos, ó Deus, para que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Oramos, ó Deus, para que possamos aprender a aplicar a Tua palavra de maneira prática às nossas vidas. Pai querido, nós pedimos ao Senhor que repreenda o inimigo e que edifique a Tua igreja, que o Senhor, Pai, dê vida espiritual ao Teu povo, para que o Teu povo faça toda a Tua vontade. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quem escreve a carta aos Romanos é o apóstolo Paulo. Nós temos feito exposição em Romanos. É claro que nós damos algum tempo, né, porque é uma carta muito pesada. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, que escreve esta epístola, ele era um missionário. E o desejo do apóstolo Paulo era levar o evangelho a todas as pessoas, levar o evangelho a todas as nações. Quando Paulo escreve Romanos, ele está buscando apoio desta igreja para levar o evangelho, se possível, até a Espanha, onde ele manifesta que era o seu desejo chegar ali. Por isso, Paulo, se você observar comigo o capítulo de número 1, ele pregava com afinco o evangelho. No capítulo 1, verso 16, ele diz: Não me envergonhe do evangelho, porque este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo, ele pregava o evangelho porque ele cria que essa era a maneira de Deus salvar. E não há outra maneira que Deus salve, senão através da pregação do evangelho. No capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo começa a mostrar, aliás, isso ele começa a mostrar a partir do capítulo de número 1, verso de número 18, Paulo começa a mostrar que todos são pecadores. Todos são pecadores. Tanto judeus quanto gregos, todos são pecadores. E todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Desse tribunal, o apóstolo Paulo nos fala no capítulo de número 2, onde ele diz que Deus, ele julgará o mundo, ou julgará a cada um de nós, segundo a verdade. Nesse tribunal santo de Deus, não há acepção de pessoas, porque nós sabemos, meus irmãos, que os tribunais desse mundo fazem acepção de pessoas, mas no tribunal de Deus não há acepção de pessoas. Deus vai julgar a cada um e retribuirá a cada um. Paulo diz no capítulo 2, verso 6,
O Senhor retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. No verso 11 ele diz do capítulo 2, porque Deus não faz acepção de pessoas. E no verso 11 do capítulo 2, Paulo diz que Deus vai julgar até mesmo os nossos segredos. Então, meus irmãos, quando a Bíblia fala a respeito desse tribunal, e desse juiz justo, imparcial, é para nós temermos, igreja. E como vamos escapar do tribunal de Deus? Porque nós sabemos que somos pecadores. Todos nós sabemos que somos culpados. Paulo, então, a partir do capítulo de número 3, Paulo procura mostrar que a única maneira de sermos salvos da condenação é através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Cristo, ele morreu na cruz para a nossa redenção. Veja ali o verso de número 24, capítulo 3, verso de número 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A palavra redenção aqui tem a ver com pagamento, ou seja, Deus, através de Cristo, Deus providenciou o pagamento dos nossos pecados. E Paulo usa no capítulo 3, verso 25, duas palavras. Ele diz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E a palavra, meus irmãos, propiciação significa o aplacar da ira, ou seja, Deus aplacou a sua ira através da morte de Cristo. A única maneira de sermos salvos perante o tribunal de Deus é através da justiça de Deus, a quem Paulo chama aqui pelo nome de justificação. Capítulo de número 5, capítulo 3 até o capítulo 4, Paulo mostra a necessidade da justificação. Não há outra maneira de sermos salvos. A partir do capítulo 5 de Romanos, Paulo procura mostrar os frutos da justificação. E o tema da nossa mensagem, então, os irmãos têm aí no Data Show, resultados práticos da sentença divina de justificação pela graça mediante a fé em Jesus. Eu vou ler novamente. Resultados práticos da sentença divina de justificação pela fé, de justificação pela graça, aliás, mediante a fé em Jesus. Meus irmãos, o que é justificação? Alguns estão nos visitando nessa noite, eu preciso explicar novamente. Justificação é uma sentença do juiz. Perante o tribunal de Deus, Deus vai dizer culpado ou inocente. E Deus, por causa de Cristo, Ele pode nos declarar inocentes. Não porque somos inocentes por nós mesmos, mas porque Cristo pagou pelos nossos pecados. E se Cristo pagou pelos nossos pecados, nós não mais precisamos pagar por eles. Então, diante do pagamento de Cristo, nós somos declarados por Deus justificados. Amém, igreja? E aí está a nossa salvação. Lutero dizia que a justificação é o coração da teologia. É o coração da teologia. Porque não há como sermos salvos senão por meio dessa sentença, sentença divina, sentença judicial divina de justificação. A justificação, meus irmãos, é o tema central de Romanos. Agora, em termos práticos, o que essa sentença divina de justificação traz para nós? O que essa sentença judicial muda na minha vida e muda na sua vida, uma vez que somos declarados justificados? Paulo, meus irmãos, vai nos apresentar aqui muitas coisas, eu separei 3. Porque, na verdade, a partir do capítulo 5, ele vai mostrar os resultados práticos da justificação na vida daqueles que creem. Eu quero trazer aqui, meus irmãos, do verso 1 até o verso 5, 3 resultados práticos da nossa justificação: paz com Deus, acesso à graça e segurança no mediador e esperança da glória. Amém, igreja? Eu vou repetir.
E os irmãos depois vão ver como Paulo coloca isso de maneira muito prática para nós no dia a dia. Paz com Deus, acesso à graça e segurança no mediador e esperança da glória. Paulo nos fala sobre esses 3 resultados práticos da justificação para as nossas vidas. O primeiro deles, meus irmãos, veja ali, o primeiro resultado prático da nossa justificação é que temos paz com Deus. Veja o que Paulo diz ali no verso de número 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Repare que o apóstolo Paulo, até então, até o capítulo de número 4, o apóstolo Paulo vinha falando da necessidade da justificação. Mas aqui no capítulo 5, Paulo fala com pessoas já justificadas. Porque ele diz justificados. Uma tradução melhor talvez seria uma vez justificados, ou como nós encontramos em algumas versões, tendo sido justificados. Nós já fomos justificados. Amém, igreja? E uma vez que nós fomos justificados, nós temos agora paz com Deus. Será que antes nós não tínhamos paz com Deus? Na verdade, queridos irmãos, antes da justificação, os homens não têm paz com Deus, embora conscientemente não saibam disso. Quando alguém quebra a lei, passa a ver o juiz não como um amigo, mas aquele que quebrou a lei passa a ver o juiz como um inimigo, porque sabe que o juiz vai sentenciá-lo. Aquele que quebrou a lei passa a ver o juiz como um adversário. E meus irmãos, essa era a nossa visão de Deus. A visão de que Deus era nosso adversário, a visão de que Deus nos trataria como inimigos e que traria para nós a condenação. É interessante o exemplo de Lutero, porque Lutero, antes de entender Romanos, porque foi Romanos que levou Lutero a uma conversão mais profunda, antes de entender Romanos, Lutero tinha raiva de Deus. Ele tinha raiva de Deus. Porque toda vez que ele pecava, ele achava que Deus iria puni-lo. Ele achava que Deus iria castigá-lo. Lutero via Deus como um pai severo. Isso se devia ao fato de Lutero ter tido um pai severo. Então, todas as vezes que Lutero errava, o pai dele batia nele. E Lutero via Deus dessa forma. Ele entendia que, se eu pecar, Deus está com a vara na mão, pronta para bater em mim. E o fato, meus irmãos, é que nós pecamos todos os dias. Então, quando Lutero lia nas Escrituras que Deus é o juiz, Lutero logo entendia que ele era o réu e que Deus iria puni-lo. Mas Lutero, então, entendeu a mensagem da justificação em Romanos. E o apóstolo Paulo diz que, uma vez justificados, nós agora temos paz com Deus. Não vemos mais Deus como aquele que nos traz condenação. Vemos agora Deus como nosso Pai, como nosso amigo, como nosso Salvador. E essa paz com Deus, o apóstolo Paulo diz em outro texto, Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo diz que esta paz com Deus, ela excede todo entendimento, meus irmãos. E no dia a dia, então, no dia a dia prático da vida, agora nós nos aproximamos de Deus com outro entendimento. Nós nos aproximamos de Deus não como aquele que vai nos castigar, mas nos aproximamos de Deus entendendo que Ele nos amou e entregou o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Veja que esse entendimento faz com que a nossa cabeça veja Deus não como alguém pronto para castigar, mas pronto para nos salvar. Porque em detrimento do castigo, Deus enviou o Seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Então, no dia a dia da vida agora, uma vez justificados, nos aproximamos de Deus, vendo Deus como nosso Pai e como nosso amigo. O apóstolo Paulo diz nos versos 10 e 11, versos que nós não lemos, que a justificação, ou por meio da justificação, por meio dessa sentença judicial, nós fomos reconciliados com Deus. Veja comigo ali o verso de número 10. Olha as palavras que o apóstolo Paulo usa. Ele diz: porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Em tudo isso, o apóstolo Paulo, ele quer mostrar que há uma mudança de relacionamento. Antes nós éramos adversários, inimigos de Deus, vivíamos quebrando a sua lei, mas agora mudou o nosso status de relacionamento. Deus não é mais nosso juiz, Deus agora é nosso Pai, porque fomos justificados. E eu faço uma pergunta aos irmãos: quem é Deus para você? Deus é juiz severo ou pai e amigo? Lembre-se de Lutero. Antes de entender a justiça de Deus, antes de entender a sentença de justificação, Lutero via Deus como pai severo, mas depois de entender a justificação, ele passou a ver a Deus como pai e amigo. Qual o seu relacionamento com Deus? De réu ou de filho? Os justificados foram feitos amigos e filhos, estão agora no estado de paz com Deus. Meus irmãos, essa paz implica que, em relação ao passado, nós fomos perdoados. Amém, igreja? Não importa o quão pecador você foi, ou tem sido até aqui, se você se apropriar dessa sentença de justificação, Deus perdoa todos os seus pecados e te reconcilia com Ele. Ele apaga todas as suas transgressões. Com relação ao passado, nós fomos perdoados, por isso temos paz com Deus. Mas com relação ao presente, caminhamos lado a lado com Deus. Você pode caminhar lado a lado com o juiz? Somente se você possuir a sentença de justificação. A Bíblia diz que por causa da justificação, Deus, Ele habita conosco. Mas não apenas habita conosco, Ele habita em nós. Nós caminhamos com Deus. Com relação ao passado, fomos perdoados. Com relação ao presente, caminhamos com Deus. Mas com relação ao futuro, viveremos eternamente com Deus. Esta paz que já recebemos agora, que já desfrutamos agora, ela é crescente, desfrutaremos dela por toda a eternidade. Agora, sem se apropriar da justiça de Deus, sem se apropriar da justificação, o pecador continua em inimizade com Deus. Ele continua sendo alvo da ira de Deus. Seu passado o atormenta, seu presente é sem paz, e seu futuro é sem a esperança da glória. Assim, meus irmãos, quando entendemos a doutrina da justificação, entendemos porque ela é o coração da teologia. É porque não há nada mais valioso para o homem ou para a mulher do que portar a sentença divina de justificação. Os irmãos estão compreendendo? Na época da Reforma Protestante, alguns tentaram vender essa sentença. Como Tetzel. Tetzel vendia de cidade em cidade, de bairro em bairro, a sentença do perdão de Deus. Isso foi para construir a cátedra de São Pedro. Mas Lutero, estudando Romanos, Lutero entendeu que a justificação não pode ser comprada por dinheiro. Deus dá a justificação pela graça, mediante a fé. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos apropriar dessa sentença. Precisamos nos apropriar dela com urgência. Nada mais valioso do que essa sentença. Porque sem a sentença de justificação, o homem não entra no céu, ele é condenado ao inferno. E Deus não cobra nada para nos dar isso. Ela é totalmente de graça, basta crer em Cristo como único Senhor e Salvador, para receber essa sentença e portá-la dia a dia até a eternidade. Segunda coisa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos mostra. Primeiro resultado prático no dia a dia é a paz com Deus. Segundo resultado prático da nossa justificação é a segurança
que temos no mediador. É o acesso à graça e à segurança que temos no mediador. Veja ali o verso de número 2. Paulo diz assim: por intermédio de quem? Ele está falando de Jesus, né? Por intermédio de Jesus, obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes. Eu vou ler mais uma vez. Por intermédio, né, de Jesus Cristo, obtivemos igualmente acesso. Repare nessa palavra acesso. Acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Se os irmãos repararam nas expressões, algumas expressões que aparecem no verso 1 e no verso 2, as expressões são por meio de, por intermédio de, ou seja, é por meio de Jesus Cristo, é por intermédio de Jesus Cristo que nós temos acesso a esta graça. A palavra que aparece aí como acesso, meus irmãos, para entendermos essa palavra, a palavra acesso dá a ideia de aproximação, dá a ideia de entrada, ou seja, ter acesso à presença do rei. Quem tem acesso à presença do rei? Eu tive a oportunidade de visitar o castelo da rainha da Inglaterra por fora, mas eu não tive acesso lá. Agora imagine ter acesso à sala da rainha ou à sala do rei. A palavra acesso também dá a ideia de um navio que tem acesso ao porto. Quando um navio vem de fora, ele não tem acesso ao porto a menos que ele seja autorizado. Você não pode entrar numa nação, numa outra nação, sem que você receba a notificação que te dá direito ao acesso, que é ali o carimbo no seu passaporte, para entrar na outra nação. Então, o acesso, meus irmãos, o acesso ao reino dos céus, o acesso a esta graça, o acesso à sentença de justificação. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Ele é por meio de Jesus Cristo. Porque alguém pode estar se perguntando assim: como eu faço para obter, como eu posso obter esta sentença de justificação? Paulo diz: somente por meio de Jesus Cristo. Por meio de mais ninguém. Nem dela, nem dele. Só por meio de Jesus. Ah, mas não tem conversa. Só Ele é mediador entre Deus e os homens. Porque só Ele morreu na cruz para aplacar a ira de Deus. Somente Ele fez o pagamento pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, o acesso é só por meio dEle. O apóstolo Paulo nos diz aqui. Somente por meio dEle. Esse novo relacionamento de paz com Deus é por causa dos méritos de Jesus. Por isso, precisamos ir a Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o resultado prático disso, meus irmãos, na nossa vida, é que uma vez que temos acesso à sentença de justificação, Cristo nos mantém firmes nesta graça. Repare comigo ali no verso de número 1, ele diz: justificados, pois. Uma vez que nós fomos justificados, uma vez que temos acesso a essa graça por meio de Jesus, nós somos por Cristo mantidos firmes nesta graça. É isso que ele diz ali no meio do verso 2, onde ele diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. É Ele quem começa a boa obra, é Ele quem termina a boa obra. O que Paulo quer dizer aqui é que não há ninguém que tenha tido acesso à justificação que perca essa justificação. Porque a sentença de Deus não muda. Uma vez que Deus te justificou de uma vez por todas. O resultado prático disso é segurança da salvação. Nós não temos tempo, meus irmãos, mas se observarmos Romanos capítulo 8, verso 34, Hebreus capítulo 7, verso 25, vai dizer que Cristo intercede por nós. E pela intercessão, e pela mediação, e pelo trabalho de Cristo, nós somos mantidos firmes nesta graça.
Amém, igreja? Somos mantidos firmes nessa graça. E você vai dizer, pastor, então eu não perco a salvação, uma vez que eu recebi a sentença de justificação? Você não perde, até porque a salvação não foi mérito seu, é mérito de Cristo. A salvação não foi você que conquistou, mas foi Cristo quem conquistou para você. E aí, meus irmãos, no dia a dia nós não mais temos temor, mas há uma alegria em nossos corações, não por aquilo que fizemos pela nossa salvação, mas por aquilo que Cristo fez pela nossa salvação. Terceira e última coisa, queridos. Primeiro resultado prático é a paz com Deus. Segundo resultado prático é o acesso à graça e a segurança que temos no nosso mediador, porque ele não falha quanto à nossa salvação. E o terceiro resultado prático da nossa justificação, que talvez seja o mais prático na visão dos irmãos, mas eu preciso dizer que todos são práticos, é a esperança da glória de Deus. Sem Jesus, o homem carece da glória de Deus. Ele está separado da glória de Deus. Sem Jesus, o homem está alheio às promessas de Deus. Mas uma vez em Cristo justificado, o homem se gloria na esperança da glória de Deus. Veja o final do verso de número 2, onde ele diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos ler juntos, meus irmãos? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A palavra que aparece aqui como gloriar-se, pode ser traduzida como gabar-se. A glória de Deus aqui se refere ao reino dos céus, a glória eterna de Deus. Nós nos gloriamos, nós nos gabamos, porque vamos para o reino dos céus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Mas não porque nós somos bons, nós não nos gabamos em nós mesmos. Não porque nós somos justos, porque em nós não há justiça. Mas nos gabamos porque Deus nos deu a sentença de justificação. E a pessoa que recebeu essa sentença, imagine, alguém que recebeu essa sentença, a pessoa se gaba da sentença, ela se gloria na sentença, porque pela sentença ela foi livre, pela sentença ela foi liberto, pela sentença agora ela tem acesso ao reino da glória, e ninguém tira de nós essa esperança. No dia a dia, é como um homem condenado à pena capital, aguardando a execução. Por mais que esse homem viva bons dias, ele sabe que o seu fim será terrível. Já o cristão que foi justificado, o cristão tem a esperança de viver no reino de Deus. Assim, por mais que ele viva dias ruins, ele sabe que o seu fim será glorioso. Então ele se gaba naquilo que Deus tem preparado para ele lá no final da história. E veja, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz a partir do verso de número 3. E entenda isso, entenda essas palavras de Paulo a partir da esperança da glória. Paulo diz: não somente isso, verso 3, não somente isso, mas também nos gloriamos ou nos gabamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, meus irmãos, que interessante que o apóstolo Paulo diz aqui, e é aqui que eu digo que, talvez para alguns essa seja a parte mais prática realmente da sentença de justificação, porque Paulo diz assim: nós também nos gabamos nas próprias tribulações. Reparem, meus irmãos, na força das palavras. Paulo diz assim: cada um de nós aqui se gaba o quê? Nas próprias, não na tribulação do outro, mas na própria, porque a minha tribulação pode não ser a tribulação do Tiago, pode não ser a tribulação da Fábia, pode não ser a tribulação do Renato, mas cada um se gaba nas próprias tribulações. Por quê, meus irmãos? Porque a sentença de justificação, ela produz em nós algumas coisas em meio à tribulação.
Veja o que Paulo diz ali. E a palavra que aparece aí por tribulação, antes de eu continuar, a palavra que aparece aí por tribulação, ela significa no meio das tribulações, no meio do turbilhão da tribulação. A palavra tribulação, ela pode ser traduzida também por pressões. Os irmãos se lembram dos apóstolos? E no meio do mar revolto? É mais ou menos isso. Às vezes nós estamos ali no meio do mar revolto, no meio da provação, sofrendo pressões. E o que as pressões produzem naquele que foi justificado? Porque as pressões, elas não vão produzir isso naquele que não foi justificado. Paulo está falando aqui dos frutos da tribulação naqueles que foram justificados. E Paulo vai dizer ali, verso de número 3, sabendo que a tribulação, ela produz o que, meus irmãos? Perseverança. A tribulação produz perseverança naquele que foi justificado. Não é que ela pode produzir, não é que talvez ela produza, mas é que a tribulação, ela produz. Ela produz porque você foi justificado, Cristo está em você, o Espírito Santo está em você, então é um fruto do agir de Deus na minha vida e na sua vida. Aqueles que não são justificados, eles acabam por vezes desistindo. João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versos 19 e 20, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Entretanto, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas saíram para que ficasse manifesto que eles não eram dos nossos. Eles não aguentaram a tribulação, eles não aguentaram a pressão. Mas a pressão na vida do crente, ela produz perseverança. Meus irmãos, olhe para a vida do apóstolo Paulo. Eu não quero me delongar muito, mas se você ler 2 Coríntios, a partir do verso 11, Paulo vai falar sobre as pressões que ele viveu. Naufrágios, prisões, açoites. Cada vez que Paulo sofria pressão, mais ele crescia, mais ele perseverava. Olhe para a vida dos apóstolos, quanto mais pressão eles sofriam, mais eles cresciam de alguma forma. A perseverança, ela produz o quê? Veja ali, meus irmãos, no verso de número 4. A perseverança produz experiência, na vida daquele que foi justificado. Experiência, aí, é uma palavra que foi bem traduzida, mas ela pode ser traduzida por uma expressão que é caráter forjado. A tribulação produz a perseverança e a perseverança trabalha o caráter de Cristo em nós. De uma tal forma, meus irmãos, que quando nós olhamos para o Salmo 119, o salmista vai dizer, foi bom eu ter passado pela provação, porque através dela eu aprendi a observar os teus decretos. Ou seja, a perseverança, aquela pressão na vida do salmista fez com que ele aprendesse a observar a lei de Deus, trabalhou o caráter dele. Mas, meus irmãos, olhe para a vida de José do Egito. Quanta pressão José sofreu no Egito. Ele continuou perseverante, e o caráter dele cada dia era mais e mais moldado por Deus. Olhe para Daniel em meio à Babilônia. Quanta pressão Daniel sofreu, também Mesaque, Sadraque e Abdinego. Quanta pressão, mas em meio à pressão eles foram o quê? Perseverantes. E Deus trabalhou neles o seu caráter. Olhe para a vida do apóstolo Pedro. Quanta pressão ele sofreu, mas depois de tudo, ele se arrependeu, voltou a Cristo e teve o seu caráter transformado, porque a tribulação produz perseverança e a esperança produz experiência, no sentido de que Deus trabalha o nosso caráter. E por fim, meus irmãos, a experiência ou o caráter forjado produz o quê? A esperança. A esperança do quê? A esperança que ele traz lá no verso 2. A esperança da glória
de Deus. Amém, igreja? O que Paulo quer mostrar aqui é que quando o crente, de fato, recebeu a sentença de justificação, ele também, junto com essa sentença, recebe uma esperança que não morre. O inimigo se levanta, o mundo se levanta, as pressões do dia a dia são grandes, mas o crente sempre leva consigo essa esperança da glória. É por isso, meus irmãos, que nós vimos hoje de manhã, esse meio falando a respeito da Coreia do Norte. Por que as pessoas estão dispostas a morrer? Por causa de Cristo, porque elas têm a esperança da glória em seus corações. As pressões fazem que elas perseverem, faz com que o caráter delas cresça e seja moldado, e essa esperança da glória nunca morre. Nunca morre. No verdadeiro cristão, ela nunca morre. E por que ela nunca morre? Não porque nós somos fortes. Porque em nós não há força nenhuma. Paulo diz, quando eu sou fraco, então é que eu sou. O que é que Deus faz? Veja o verso de número 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se você foi justificado, você também recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que você prove do amor de Deus. Não a conta gotas, mas o amor de Deus, ele é derramado. Amém, igreja? Se há uma certeza que o cristão tem, é do amor de Deus. O cristão jamais vai dizer, Deus não me ama, ou Deus me abandonou, Deus me deixou em meio à tribulação. O cristão tem a certeza de que Deus o ama, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É isso, meus irmãos, que fez muitos crentes irem para a arena romana e morrerem por causa de Cristo. É isso que fez com que muitos entregassem a vida e ainda têm entregado a vida por causa de Cristo, porque há a confirmação do amor de Deus em seus corações. E eu tenho certeza que no dia a dia da vida, quando a pressão vem, o Espírito Santo fala ao seu coração, eu te amo, eu estou com você, eu te sustento. Persevere, continue, eu estou trabalhando em você o seu caráter, para que você seja a semelhança de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Para concluir, meus irmãos, eu te ofereço a justificação. Nessa noite, eu sei que alguns já portam a justificação, mas eu te ofereço a justificação. Não como Tetzel, que vendia a preço de moeda. Eu te digo, Deus te justifica, te dá essa sentença, para que você aporte de graça. Basta que você creia em Jesus. A justificação é de graça, totalmente gratuita. Não depende nem da sua obediência, ou de qualquer coisa. Tenho certeza que os justificados obedecem a Deus, porque um dos frutos da justificação é o temor do Senhor. Mas Deus te justifica de todo pecado. Você portará, levará consigo, não uma declaração escrita por mãos, mas uma declaração espiritual, que foi escrita com sangue na cruz do Calvário. Você portará essa declaração do perdão gratuito de Deus e receberá a vida eterna. Eu te ofereço com base no sangue de Jesus vertido na cruz. O que você deve fazer é simplesmente se apropriar da justificação pela fé. E como fruto da justificação, você receberá, além do perdão de Deus, o que já bastaria: a paz com Deus, a amizade de Deus, a segurança da presença de Deus em sua vida, acesso a esta graça na qual Cristo te manterá firme, e em seu coração transbordará diariamente a esperança
da glória, a qual você nunca mais perderá, nem mesmo em meio à mais forte tribulação da vida. Nós cantamos, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador, não se te dá que morramos, podes assim dormir? Jesus diz, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Feche seus olhos. Se você ainda não tem essa certeza da justificação, diga ao Senhor, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero, Senhor, me apropriar da Tua justiça. Não há justiça em mim, Senhor. Perante o Teu tribunal, não há justiça em mim, mas revista-me, imputa a mim a justiça de Cristo. Eu quero viver em paz contigo, meu Senhor. Eu quero ter acesso a esta graça. Eu quero, Senhor, provar das Tuas maravilhosas bênçãos em todos os momentos da minha vida. Eu quero ter a certeza do Teu amor. Espírito Santo de Deus, pedimos a Tua presença aqui. Sabemos, ó Santo Espírito, que o Senhor age em meio à pregação do Evangelho. Pedimos a Ti, ó Santo Espírito, que derrame do amor de Deus em nossos corações, especialmente nos corações daqueles que estão perdidos, nos corações daqueles que estão inseguros do Teu amor. Ó Espírito Santo, que eles tenham a certeza de que o Senhor os ama, e a prova de que o Senhor os ama é que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Ó Senhor, que cada crente leve consigo hoje, se apropriando pela graça mediante a fé, a sentença de justificação. Ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos cantar um hino. Como nós vimos no Salmo 98, nós devemos nos alegrar, nós devemos celebrar essa sentença de justificação. Mais forte sou.
nosso Deus, Tu és o Deus exaltado sobre as nações, mas sabemos, ó Pai, que o Senhor olha para nós. Tua palavra diz que o coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. E sabemos, ó Pai, que todos aqueles que estão quebrantados e contristados por seus pecados, clamando a salvação que há em Cristo Jesus, não serão desprezados pelo Senhor. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Ó Deus amado, que o Senhor leve aqueles que estão perdidos a clamarem pela Tua salvação, pela justificação que há em Cristo Jesus. E que assim como Paulo tinha a preocupação de que todos os homens ouvissem a mensagem da justificação pela graça, que nós, Senhor, preguemos esta mensagem aos perdidos. Que a mesma intenção de Paulo, que a mesma pregação e motivação de Paulo também seja nossa. Que haja em nós, ó Deus, preocupação com os perdidos, porque não há outra maneira de serem salvos, senão pela fé em Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos os que creem, desde agora e para todo sempre. Amém.